A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 28, e versículo de número 10 ao 13, que vai nos dizer assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que em momentos de dificuldade, em momentos em que você pensa que não tem saída, em que você acha que a sua história não vai mudar, são nesses momentos que o Senhor ele começa a se manifestar para você? São nesses momentos que o Senhor começa a mostrar que Ele te escolheu e Ele é na sua vida. Não existe nada melhor, irmãos, do que no meio da dificuldade nós vemos a manifestação do poder de Deus e temos a certeza de que Ele está conosco. A palavra do Senhor aqui nos deixa bem claro que quando Jacó ele saiu fugido da casa de seu pai, pois Esaú, seu irmão, o queria matar, a Bíblia diz que Deus se manifestou para Jacó naquele tempo, naquele momento. E eu quero lhe dizer, através dessa palavra, que o Senhor escolheu se revelar para você. O Senhor escolheu manifestar a glória dele na sua vida. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de Deus manifestar a glória dele na minha vida. Eu creio que chegou o tempo de Deus manifestar a glória dele na minha vida. Você observa que quando Jacó, ele chegou ali a certo lugar, ele passou a noite e tomou uma das pedras daquele lugar e fez-la seu travesseiro e se deitou ali para dormir. O momento, irmãos, era de tanta dificuldade que Jacó, ele não tinha nem um travesseiro para colocar embaixo da cabeça. E ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. Tem pessoas aqui que a dificuldade é muito grande, você sabe que as portas têm se fechado, as adversidades são grandes e você diz: Deus, as coisas só estão piorando, o que é que vai ser de mim? Como vai ser a minha vida agora? Quando Jacó ele sai da casa de seus pais, ele sai sem saber como seria a vida dele a partir daquele momento. Existem pessoas que estão exatamente como Jacó estava, você parece que está perdido e perdida. Você olha para as circunstâncias contrárias e você diz: Deus, parece que as coisas não vão mudar. Só que Deus está dizendo: são nesses momentos em que eu me revelo para você e manifesto aquilo que eu tenho reservado para o seu futuro. Deus tinha um plano de paz, um plano de prosperidade, um plano de alegria para a história de Jacó. Deus iria introduzir a partir daquele momento Jacó, irmãos, na aliança dele. E o Senhor diz para você: essas dificuldades são para que eu possa te introduzir no meu propósito. Tem dificuldades na nossa vida, irmãos, que ela vem disfarçada. E muitas vezes é porque Deus tem uma vitória para nos entregar. E olhamos e só vemos o quê? A dificuldade. Mas Deus está dizendo: comece a pedir para que eu abra os teus olhos, para que você possa ver além do que você está contemplando aqui no seu campo visual. Eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Jacó achava que ele estava saindo da casa de seu pai, fugido ali para ir morar na casa do seu tio Labão, porque tinha acontecido algo na casa do pai dele e ele precisou sair, mas não era. Tudo aquilo era um propósito de Deus. Você está pensando que as coisas só estão acontecendo na sua vida por acontecer. E o Senhor diz para você hoje, através dessa palavra: tudo faz parte de um propósito. Declare comigo: eu posso não estar entendendo o que está acontecendo na minha história, mas tudo faz parte de um propósito. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo na minha história, mas tudo faz parte de um propósito. Deus, ele é fiel, irmãos. E quando ele tem um propósito na nossa vida, ninguém pode invalidar o que ele já determinou. Então, Deus havia determinado o tempo para que o próprio Deus pudesse se apresentar para Jacó. Era um tempo de maturidade. Era um tempo em que Jacó ia precisar, irmãos, construir a história dele.
Tem pessoas aqui que precisavam deste tempo de dificuldade para você ter amadurecimento. Nada é para te matar, nada é para te deixar ir pelos cantos sem fé, não. Tudo é para que a sua fé seja renovada. Tudo é para que você tenha um propósito com Deus grandioso, manifesto diante dos teus olhos. A manifestação do poder de Deus na história de Jacó só acontece quando ele sai do comodismo. A casa de Isaac para Jacó era comodismo. Tem pessoas aqui que estão no comodismo e Deus está dizendo: eu estou movendo muitas coisas aí na tua história para que você possa ver a manifestação do meu poder diante das adversidades. A adversidade que Jacó estava vivendo fez com que ele pudesse ver a manifestação do poder de Deus. Versículo de número 12. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó, ele teve, irmãos, uma visão, um sonho. Por quê? Porque ele estava no lugar certo. Muitas vezes vai parecer que a gente está no lugar errado, porque está tudo humanamente falando dando errado, mas o Senhor está dizendo: não, eu estou te levando para o lugar certo. Eu estou te levando para o lugar do propósito, para aquilo que eu determinei para a sua vida. Não pense você que os propósitos de Deus vão acontecer quando tudo está maravilhosamente bem, porque não é assim. Você vê aqui na história de um dos patriarcas, que foi Jacó. Foi no meio da adversidade que ele pôde contemplar a manifestação do poder de Deus. Declare comigo: em meio às adversidades eu vou contemplar a manifestação do poder de Deus. Em meio às adversidades eu vou contemplar a manifestação do poder de Deus. Você observa que ele teve um sonho onde os anjos de Deus subiam e desciam por uma escada, ou seja, Jacó viu o céu aberto, irmãos. Deus começou a mostrar para ele algo que ele não enxergava enquanto estava na casa de Isaac. Tem coisas que a gente não enxerga enquanto a gente está no comodismo, irmãos. Enquanto tudo está bem, enquanto tudo parece que está maravilhosamente bem, a gente não consegue contemplar. E Deus está dizendo muitas vezes: eu fecho portas, muitas vezes eu tiro você de lugares, muitas vezes eu permito as adversidades para que você possa ver a manifestação do meu poder. Então Jacó viu o quê? Céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada. Visão essa que Jacó nunca havia visto, porque não havia relatos bíblicos de manifestação de Deus para com Jacó até este momento. E Deus escolheu qual momento na história de Jacó para se apresentar para ele? O momento da dificuldade. Um momento em que parecia que tudo estava dando errado. São nesses momentos em que você vive as maiores experiências com Deus. São nesses momentos em que Deus manifesta a glória dele na sua vida de maneira sobrenatural e você consegue contemplar o agir dele ao teu favor. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que o Senhor está dizendo para você: você vai contemplar o meu agir, você vai ver o que eu irei fazer de maneira sobrenatural na tua história, porque eu tenho pensamentos de paz para você, eu tenho propósitos para cumprir na tua vida, e tudo que eu estou permitindo na tua história é por conta do propósito. Você sabia que o propósito de Deus são maiores do que os seus sonhos? Os propósitos de Deus são maiores do que os seus projetos. Então, muitas vezes, Deus vai frustrar os seus sonhos para que você possa viver os sonhos dele. Você observa que a vontade de Jacó, humanamente falando, com certeza, irmãos, não era ter que sair fugido da casa de seu pai, mas ele precisou sair. Tem lugares que vão nos expulsar, tem portas que vão fechar pra gente. Tem pessoas que o semblante delas não vai ser mais favorável para conosco quando a gente tiver que cumprir um propósito de Deus em outro lugar. Porque Deus é um Deus, irmãos, que quando ele quer se manifestar, ele escolhe lugares de dificuldade para que ele possa manifestar a glória dele e para que a gente entenda que tudo é sobre ele, não é sobre nós, não é sobre a nossa força, não é sobre dinheiro, não é sobre a eloquência, a aparência, não, mas é sobre um propósito de Deus. Jacó carregava um propósito. Deus havia escolhido a Jacó antes mesmo dele nascer. O próprio Deus deixou isso bem claro para a mãe dele. Então Deus te escolheu, meu irmão e minha irmã, antes do seu nascimento. Você pode ser uma pessoa improvável. Você pode ser alguém que a sociedade não escolheria. Mas o Senhor resolveu te escolher e isso basta. Então Deus tinha um grande propósito na história de Jacó que precisava ser manifesto, e o tempo era esse, o tempo de dificuldade. Deus usou para se manifestar para ele, e assim é na sua vida.
Não é no melhor tempo, não é quando tudo está maravilhosamente bem que Deus se manifesta. Mas são nesses momentos em que você pega uma pedra e faz de travesseiro. São nesses momentos em que você sai do comodismo, em que você sai de lugares que são cômodos, lugares que são bons, e você começa a peregrinar sem entender algumas coisas. Você vai para alguns lugares que você não compreende, algumas portas se fecham que você achava que seria para a vida toda. Porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Então, inicia-se aqui, irmãos, uma manifestação do poder da glória de Deus sobre a história de Jacó. Inicia-se aqui uma introdução, irmãos, dele na aliança do Senhor. Por isso, nosso Deus, irmãos, é conhecido também como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque Jacó fez parte da aliança, mas para fazer parte dessa aliança, ele precisou passar por momentos de dificuldade. Muitas vezes, queremos viver o propósito de Deus sem passar as dificuldades, não é verdade? Não queremos viver as adversidades, as dificuldades, só queremos viver o propósito. Deus, eis-me aqui para viver o teu propósito, eis-me aqui para viver os teus desígnios, mas não queremos passar pelas tribulações, pelas adversidades. Porém, o Senhor diz para nós, é necessário você viver algumas adversidades. É necessário você passar por algumas aflições. É necessário algumas portas se fecharem e parecer que é o fim. Se você entrou aqui com algumas áreas na sua vida parecendo que é o fim, se prepare, porque Deus se manifestará para você nesses momentos agora da sua vida, em momentos de dificuldade. Você observa que Deus, ele estava com Jacó de maneira sobrenatural, como ele está contigo. Declare comigo: meu Deus está comigo como ele esteve com Jacó na dificuldade. O meu Deus está comigo como ele esteve com Jacó na dificuldade. Versículo 13 vai nos deixar bem claro isso. Ó. Perto dele estava o Senhor. O Senhor estava o quê? Perto de Jacó. Em meio às adversidades, o Senhor está perto de você. Em meio às aflições, o Senhor está perto de você. Não existe nada melhor do que a gente ter essa convicção, irmãos, que mesmo passando adversidades, mesmo não compreendendo o que estamos vivendo, o Senhor está perto de nós. O Senhor te trouxe aqui hoje para te garantir. As aflições estão grandes, não é verdade? As portas estão fechando, os problemas são grandiosos. Porém, eu quero lhe dizer, diz o Senhor dos Exércitos, que eu estou ao seu lado. Eu estou contigo. Você não queria confirmação se Deus estava com você nessa adversidade? Se Deus havia te esquecido ou te abandonado, e Deus está dizendo: não, minha filha, eu não te esqueci, meu filho, nem te abandonei, mas estou do seu lado, estou perto de você. Declare comigo: o meu Deus está perto de mim, e isso é mais do que suficiente. O meu Deus está perto de mim, e isto é mais do que suficiente. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus começa aqui a revelar, irmãos, algo grandioso que Deus iria fazer na história de Jacó. Assim é na sua história, minha irmã e meu irmão. Deus te escolheu. E ele tem algo grande para fazer, e ele está dizendo para você hoje: eu vou manifestar para você aquilo que eu estou prestes a fazer. Trarei um tempo de revelações, te mostrarei qual é a minha vontade. Diante das adversidades, você vai viver, você vai contemplar a manifestação do poder de Deus, e você vai lembrar: Deus sempre esteve comigo, Deus nunca me abandonou. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que sempre está comigo, ele não me abandona. Eu sirvo ao Deus que sempre está comigo, ele não me abandona. Então o propósito de Deus era muito grandioso para que Deus pudesse revelar este propósito na casa de Isaac. Deus não queria que o propósito dele tivesse limitações na história de Jacó. Então Deus permitiu Jacó sair do comodismo, Jacó sair da casa de Isaac, para que ele pudesse ter com Deus, irmãos, uma própria história. O nosso Deus não seria somente o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas a partir de agora seria também o Deus de Jacó, aquele a quem havia escolhido a Jacó, porque Deus foi quem escolheu a Jacó. Não foi você, minha irmã, quem escolheu o Senhor. Não foi você, meu irmão, que escolheu ao nosso Deus, mas foi ele quem te escolheu. E esta palavra está vindo em tempos de adversidade na sua história, não é verdade? E Deus está dizendo para você: toda esta
adversidade é para que eu possa me manifestar para você. Toda essa adversidade é para que você possa viver os meus propósitos, aquilo que eu designei para a sua vida, porque os meus pensamentos são maiores. Aquilo que eu reservei para a sua vida é muito melhor do que o que você está contemplando, do que o que você está vendo. Você está vendo agora limitações, você está vendo que o seu campo visual consegue contemplar, o que os teus olhos aqui, físicos, que são limitados, conseguem enxergar, mas o que Deus tem reservado para você é muito maior. Este momento em que você pega uma pedra e faz de travesseiro, ou seja, esse momento de adversidade, esse momento de dificuldade é para que Deus venha se manifestar para você de maneira extraordinária. Lembre-se, as adversidades que nós enfrentamos não é um castigo, mas é uma preparação para que Deus possa se manifestar para nós. Declare comigo: eu creio que esse tempo não é um castigo, é Deus me preparando para uma grande manifestação do poder dele. Eu creio que este tempo não é um castigo, mas é Deus me preparando para a manifestação do poder dele. Deus vai manifestar o poder dele na sua história de maneira sobrenatural. E tu saberás que ele fala contigo através dessa palavra, dizendo para você: as adversidades que você está vivendo hoje não se comparam com aquilo que Deus reservou para você. O que Deus tem reservado para a sua história é grande e por isso ele está te preparando para você viver. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, que é uma palavra de confirmação, que é um sinal dos céus, Pai, aonde o Senhor está deixando bem claro que o Senhor está preparando, Pai, o teu filho e a tua filha para tempos novos. Por isso, tantas adversidades. Por isso, Senhor, teu filho e a tua filha têm passado por tantos problemas, meu Pai, porque o Senhor está preparando eles para algo maior, Deus. Quando o Senhor tem algo maior para a nossa história, quando o Senhor tem reservado, meu Deus amado, uma grande manifestação do teu poder para as nossas vidas, primeiramente o Senhor nos prepara nas aflições, nas dificuldades, mas nós não podemos esquecer que o Senhor está perto de nós. A tua palavra deixa bem claro que o Senhor não deixou Jacó naquela adversidade, e eu creio, Pai, que o Senhor não deixou teu filho nem a tua filha, mas o Senhor está confirmando que o Senhor está com eles de maneira extraordinária e que haverá o cumprimento da tua palavra, que eles contemplarão o teu agir de maneira sobrenatural, Pai. O teu nome será glorificado na vida do teu filho, o teu nome será glorificado na vida da tua filha, pois uma manifestação do teu poder, Pai, de maneira surpreendente é chegado na história deles. Obrigada, Senhor, até mesmo pelas aflições, porque elas nos preparam para o teu grande propósito e são nelas que a gente vive experiências contigo sobrenatural. Jacó estava vivendo aqui uma experiência sobrenatural. Ele viu, Pai, o céu aberto, ele viu a escada com anjos subindo, descendo, e o Senhor estava, Pai, perto dele. E eu creio que os seus filhos verão uma grande manifestação do teu poder, porque o Senhor, Pai, está com os teus filhos, e essa palavra é uma confirmação que a adversidade que eles estão enfrentando não é para a morte, mas é para que a tua glória, para que o teu nome seja manifesto na história dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que
haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, ele tem algo reservado para a sua vida e ninguém poderá invalidar a palavra dele. São nos tempos de dificuldade que ele escolhe para se manifestar, que ele escolhe para te fazer entender alguns propósitos, alguns desígnios que ele tem para contigo. O próprio Deus havia escolhido a Jacó. O próprio Deus tinha um plano na história dele, até mesmo antes do nascimento dele. O Senhor disse para você: eu tenho um plano na sua vida e ele começará a se cumprir. Em meio às adversidades, o Senhor, ele começará a manifestar a glória dele de maneira sobrenatural na sua vida. Se prepare para começar a ter experiências com Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.